Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, citopatologia. Bem, realizamos a exposição do nosso plano de ensino em momentos anteriores, fizemos uma explanação macro de como será a nossa caminhada no semestre, trouxemos alguns conceitos, algumas definições dentro do conhecimento, para a construção do conhecimento dentro do tema citopatologia, e hoje vamos estar dando prosseguimento à nossa caminhada. Aqui, para os senhores, mais uma vez, a nossa bibliografia básica, a citopatologia diagnóstica do Gamboni, a citopatologia diagnóstica, né? Dentro do conceito também da histologia. Temos aqui o sistema Bethesda de classificação da citopatologia cérvico-vaginal. Aqui um livro bem interessante, um atlas de citopatologia ginecológica, né? Que traz bastante informação interessante para nós, para quem quiser acessar. E hoje vamos estar dando sequência ao tema colpocitopatologia, mais precisamente a citologia cérvico-vaginal, morfologia do epitélio cérvico-vaginal e os componentes normais do esfregaço. Dividi esse tema em dois momentos, em duas aulas, que já estão disponíveis para os senhores no seu núcleo de ensino à distância, slides, videoaulas e questão para fixação do conhecimento. Vem comigo aqui na tela, mais uma vez, uma definição simples de citopatologia ou citologia clínica, né? É uma ciência que estuda o quê? Pesquisa, diagnostica por meio da análise microscópica de amostras com células, bases morfológicas e fisiológicas das doenças, com foco aonde? Na morfologia celular e as correlações clínico-patológicas. Bem, quando a gente vai falar de citopatologia, nós necessariamente precisamos abordar o quê? Precisamos abordar o exame que podemos usar o termo triagem, que é o Papa Nicolau, não é? Então, fazemos o exame de Papa Nicolau, se alterado, realiza-se um outro exame chamado colposcopia, já vou mostrar imagens para os senhores, e muitas vezes a biópsia, não é? Bem, a colposcopia, o que é? A visualização do colo uterino com uma lente de aumento para poder evidenciar para melhor visualização de possíveis lesões a nível de colo de útero. Bem, também dentro desse contexto, quando está se realizando esse trabalho da colposcopia, para melhor visualização das lesões, podemos utilizar um teste com ácido acético no colo uterino, e vai dar positivo ou negativo, um teste com solução de Lugol, também chamado de teste de Schiller, a visualização do colo através da utilização ou não, da presença ou não do glicogênio, e aí vai dar positivo ou negativo, e o teste de Collins também utilizado para melhor visualização de possíveis lesões, certo? E ele é feito com a aplicação do ozuldiluidina na vulva. Aqui uma explanação de forma macro para você do Papa Nicolau. Em 1940 ele passa a utilizar um sistema de 5 grupos, um sistema de categorização, de classificação, para estabelecer uma comunicação clara e precisa entre o citologista e o clínico. Então ele classifica destas 5 maneiras, eu vou ler para os senhores. A classe 1 significa o quê? Quando ele propõe classe 1, ausência de células atípicas ou anormais, o exame está todo legal. Classe 2, citologia atípica, mas sem evidência de malignidade. Quando ele descreve a classe 3 do exame de Papa Nicolau, como dito, uma triagem, citologia sugestiva, mas não conclusiva de malignidade. Classe 4, citologia fortemente sugestiva de malignidade. Classe 5, citologia conclusiva para malignidade. Bem, aqui eu tomei a liberdade de expor para os senhores. Papa Nicolau, entre 40 e 43, vem com esta classificação, com essas 5 classificações. Depois, os senhores vão observar logo, estamos falando da esquerda para a direita, os senhores vão ver uma classificação internacional das patologias, que ficou entre 52 e 73. Na sequência, vem um senhor denominado Richard, em 1967, e classifica, vem com uma classificação, usando a classificação de Papa Nicolau, usando também essa classificação internacional, mas trazendo novas subdivisões. Quando você vê Nick aí, ele está descrevendo neoplasia intraepitelial cervical, e depois nós temos, em 1988, o sistema de Bethesda, que é o sistema de classificação mais novo que temos, que foi atualizado em 2001. Então, senhores, por exemplo, só para observarem, Papa Nicolau, o que ele classificava?
lá como classe 1, certo? Essa classificação internacional das patologias coloca o termo normal, essa classificação de Richard, de 67, coloca como normal, e o sistema de Bethesda também normal. Já, por exemplo, a classificação 2, ele vem dizendo o quê? Ele diz, ele tem a sua proposição, né, do que é a classe 2, já temos alguma alteração. Na classificação internacional das patologias é utilizado o termo atipia, na classificação de Richard ele também usa atipia, e o sistema de Bethesda usa essa sigla ASCII-US. E assim os senhores vão observando que houve o quê? O Papa Nicolau começa, um desbravador dentro desse contexto de classificação de alterações a nível de colo de útero, vem essa classificação internacional das patologias e soma, subdivide ali principalmente a classe 3, né? Os senhores vão ver, ele subdivide essa classe 3 de Papa Nicolau. Richard vem colocando mais alguns detalhes, melhorando esse entendimento a respeito das alterações, e depois vem o sistema de Bethesda. Eu coloquei essas quatro, podemos dizer, evoluções, né? Então, Papa Nicolau vem com um conceito, a classificação internacional das patologias agrega algo a este conceito, Richard vem trazendo uma nova, vem trazendo uma nova visualização para este tema, com mais categorizações, e dentro desse mesmo contexto, em 1988 e atualizado em 2001, temos o sistema de Bethesda. Bem, então você fez o Papa Nicolau e nós tivemos alguma alteração. Não ficou na classe 1, foi 2, 3, 4, 5. O que acontece? Você imediatamente vai se solicitar o quê? A colposcopia. O que é a colposcopia? Eu trouxe uma imagem para as senhoras e senhores observarem. O médico ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma observação com uma lente de aumento a nível de colo uterino. Tá? Então, do lado esquerdo na foto, vocês estão vendo, a princípio, o que ele estaria vendo? O colo do útero, tá? Então, o Papa Nicolau é um exame de triagem, ele foi observado alguma alteração, é solicitado o quê? A este exame de colposcopia. Dentro desse mesmo contexto, pode-se fazer o quê? Como eu disse, a inspeção com ácido acético. O que busca você colocar ácido acético a nível de colo uterino? Estamos vendo do lado esquerdo um exame negativo, do lado direito um exame positivo. Para quê? Para você melhor visualizar aquele tecido. Então você está já fazendo uma colposcopia, usando uma lente de aumento, e ainda assim você aproveita e faz o quê? Faz, por exemplo, essa inspeção com ácido acético. Ali do lado direito, vocês estão vendo que existem algumas alterações que talvez não fossem vistas somente com o exame de colposcopia. Então, o ácido acético permite visualizar, evidenciar algum tipo de alteração. Dentro desse mesmo raciocínio, nós temos o teste de Schiller, né, que é aplicado iodo, né, como é que funciona a interpretação desse teste? Então, considera-se teste de Schiller positivo quando apresentar áreas iodo negativo. O senhor está observando do lado esquerdo, teve áreas que não se coraram. Teste de Schiller negativo quando há completa captação do Lugol pelo colo uterino e vagina, certo? Então, é iodo negativo, né? O teste de Schiller negativo, que é o do lado direito. O senhor viu que aconteceu o quê? A captação do Lugol pelo colo uterino e vagina, e do lado esquerdo, os senhores estão vendo que ficou umas áreas amareladas, mais esbranquiçadas. O que acontece? Tem algum tipo de alteração ali, e o que é que o médico vai fazer? Provavelmente ele vai pedir o exame anatomopatológico, aqui o teste de Collins a nível de vulva, não é? Também buscando o quê? Evidenciar, melhorar a visualização de algum tipo de lesão. Então foi feito a princípio o teste, foi feito o Papa Nicolau, observou-se alguma alteração, fez a colposcopia, se observado alguma alteração só com o colposcópico ou feito ácido acético, o teste de Schiller ou de Collins, e vendo a necessidade, vai se fazer o quê? Vai se fazer o exame anatomopatológico. Aqui uma imagem para os senhores observarem. Vai ser feito o quê? Com uma pinça, o profissional vai retirar uma parte do colo do útero. Para quê? Para que o patologista possa observar e avançar nesse diagnóstico, se existe algum tipo de alteração e, consequentemente, os desdobramentos que vão ser tomados dentro desse contexto. Aqui eu trouxe para o senhor a classificação que foi efetuada lá atrás
por Richard, né? Nós temos o Papa Nicolau, depois temos uma denominação a nível mundial, uma classificação a nível mundial a respeito dessas lesões de colo de útero, e vem Richard e traz essa classificação, essa visão sobre as neoplasias cérvico-vaginais, nessa citologia cérvico-vaginal. Ele classifica, os senhores estão vendo à direita, um colo de útero normal, os senhores estão vendo abaixo o NIC1, que é uma alteração, uma parte deste epitélio está comprometida, NIC2, uma parte maior deste epitélio está comprometida, e o NIC3 avança um pouco mais no comprometimento, certo? Mas ainda estamos pensando num carcinoma in situ. O que é que nós estamos pensando? Nós não passamos membrana basal, tá? Nós não avançamos para tecido conjuntivo, ainda dentro desse contexto, né? E depois nós temos, se avança a membrana basal e vai para o tecido conjuntivo, ali tem circulação, ali tem vasos, e aí nós podemos até avançar para uma metástase, né? Então, NIC1, nós temos um terço do epitélio comprometido, NIC2 aproximadamente 2/3, e o NIC3 indo para quase que a totalidade do epitélio, sem avançar a nível de membrana basal, ainda entendendo o carcinoma in situ. Aqui uma imagem para os senhores entenderem. Então, temos o epitélio, tem membrana basal, aqui na imagem os senhores estão vendo, e quando este novo crescimento, esta alteração avança do epitélio e passa a membrana basal e atinge tecido conjuntivo, onde temos vasos, aí nós chamamos de um câncer invasivo, onde possivelmente, provavelmente, vamos ter uma possibilidade de metástase, não é? Bem, a colpocitopatologia cérvico-vaginal, tá? Entende que o colo uterino é representado pela ectocervice e pela endocervice, tá? A ectocervice é aquela parte que tem contato com a vagina. São revestidas por epitélio escamoso estratificado, não queratinizado, e por epitélio colunar simples. Então, a endocervice por epitélio colunar simples, respectivamente, no caso, né? O ponto de união entre a ectocerve e a endocervice, certo? É chamado de junção escamo colunar, o JEC. Então, aonde está se juntando esse epitélio escamoso estratificado não queratinizado e o epitélio colunar simples, a junção escamo colunar, né? A colheita das amostras citológicas no exame de prevenção do câncer de colo uterino, teste Papa Nicolau, é realizada onde? Na ectocervice e na endocervice. Aqui uma imagem para os senhores observarem. A ectocervice, ao lado esquerdo, né? Então o epitélio escamoso estratificado não queratinizado e o epitélio colunar simples. Então aqui nós temos que lembrar, quando nós falamos da ectocervice, certo? Nós temos o quê? Nós vamos ter células basais, parabasais, nós vamos ter as células intermediárias, as células superficiais e as células escamosas anucleadas, né? Bem, aqui está descrito, os senhores vão observar nessa lâmina que eu acabei de falar, do lado direito. Então, nós temos o quê? Ó? Aqui as células, está mostrando uma escadinha aí, né? Células basais, células parabasais, células intermediárias, células superficiais e células escamosas anucleadas. Os senhores estão vendo que o tamanho da célula vai aumentando, que o núcleo está com uma relação núcleo-citoplasma lá nas basais um pouco maior. Depois das parabasais, o núcleo vai diminuindo, vai ficando mais evidenciado o citoplasma. Depois, da mesma maneira, na parte intermediária, na parte superficial, essa cromatina vai ficando mais condensada, né? Vai ficando piquinótico este núcleo, né? E nas células escamosas, nós observamos uma célula anucleada, né? Aqui o colo uterino normal, para os senhores observarem. Então, tem o corpo do útero e o colo do útero. Num aumento maior, os senhores vão ver na imagem do meio, os senhores estão vendo o quê? A endocervice e a ectocervice. Então, endocervice, epitélio colunar simples, ectocervice, a parte que está em contato com a vagina, epitélio escamoso estratificado não
queratinizado. Desde que o Dr. Jorge Papa Nicolau, então não é um papa, né, chamado Nicolau, né? Então é Papa Nicolau, o nome do médico, né? Jorge Papa Nicolau tentou classificar as células que observava, acreditando serem a representação de lesões neoplásicas. Ocorreram diversas modificações que incorporaram progressivamente o conhecimento adquirido sobre a história natural dessas lesões, sempre na tentativa de melhorar a correlação citohistológica. Deve-se notar que o objetivo do teste continua o mesmo, uma triagem, né? A intenção é identificar alterações sugestivas de uma doença e, como consequência, também indicar ações que permitam um diagnóstico de certeza. É um teste fácil, é um teste rápido, é um teste indolor, a não ser que você vá avançar daí para outros testes, não é? Por exemplo, vai precisar fazer biopsiar o tecido, mas do contrário, e barato, de fácil acesso, né? O Papa Nicolau criou uma nomenclatura que procurava expressar se as células observadas eram normais ou não, atribuindo-lhes uma classificação. Então falava-se em classe 1, 2, 3, 4, 5, como eu já pontuei na lâmina anterior, né? Em que a classe 1 indicava a ausência de células atípicas ou normais, classe 2, citologia atípica, mas sem evidência de malignidade, classe 3, citologia sugestiva, mas não conclusiva de malignidade, classe 4, citologia fortemente sugestiva de malignidade, e classe 5, se vier um resultado, por exemplo, classe 5, citologia conclusiva de malignidade. Sempre entendendo que vai se fazer o Papa Nicolau, dentro desse contexto, veio o Papa Nicolau com alteração, vai se fazer a colpocitopatologia, vai se fazer a colpocitopatologia, e dentro desse mesmo contexto, talvez vai se biopsiar, provavelmente se vier dentro desse contexto, né? E aí sim chegar a um diagnóstico final, né? A classe 5 da citologia conclusiva de malignidade, se a classificação se preocupava pouco com os aspectos histológicos das lesões que sugeriram, a partir de então, novas nomenclaturas surgiram mais atentas a esse significado. Como eu disse, assim o termo displasia, né? Displasia, o que é? Aquela mudança no fenótipo, né? Das características observáveis da célula, foi introduzido na classificação, levando em conta alterações histológicas correspondentes, identificando displasias leves, moderadas e severas. Estas referentes grosseiramente à classe 3 de Papa Nicolau, correlacionando também a classe 4 com carcinomas escamosos in situ. A classe 5 continuou a indicar carcinoma invasor e pela primeira vez se deu ênfase a alterações celulares devido à ação do vírus do HPV, né? Do papiloma humano, vírus papiloma humano, relatando-se a coilocitose. Só que para lembrar alguns conceitos, anaplasia, displasia, neoplasia, metaplasia, hipoplasia, hiperplasia. Eu acabei de citar a displasia, né, que seria uma mudança de fenótipo, né? Em uma etapa posterior, estabeleceu-se o conceito de neoplasia intraepitelial, né? E no caso da cervice humana, de neoplasia intraepitelial cervical, né? O NIC, né? Trazida por Richard, subdividida em 3 grupos que se mantêm para os diagnósticos histológicos. Ainda é muito comum você ver NIC 1, NIC 2, NIC 3, né, no resultado. A classificação citológica mais atual do esfregaço cervical é o sistema de Bethesda dos Estados Unidos, né? Esta classificação incorporou vários conceitos e conhecimentos adquiridos, que resumidamente são o diagnóstico citológico, deve ser diferenciado para células escamosas e glandulares, inclusão do diagnóstico citomorfológico sugestivo da infecção por HPV, devido às fortes evidências do envolvimento desse vírus na carcinogênese dessas lesões, dividindo-as em lesões intraepiteliais de baixo e alto grau, ressaltando o conceito de possibilidade de evolução para neoplasia invasora e a introdução da análise da qualidade do esfregaço. Essa classificação foi revista em 1991 e 2001, porém sem mudanças estruturais. Bem, tipos de amostra. Como é que você vai trabalhar com amostra? Que tipo de amostra você vai fazer coleta? Você vai fazer a coleta convencional, que eu já preparei alguns slides para os senhores observarem, tá? O senhor vai fazer a coleta da amostra talvez em meio líquido, um meio mais novo, mais avançado. Alguns concordam, outros não concordam, mas o senhor, é importante o senhor saber que o senhor vai ter o meio convencional e o meio em líquido, vai fazer a coleta em meio líquido.
Tá? Uma nota explicativa aqui com a recente introdução da citologia em meio líquido em suas diferentes apresentações, é indispensável que seja informada a forma de preparo, uma vez que a adequabilidade do material é avaliada de forma diversa para cada meio. É ainda de fundamental importância que o laboratório informe, em caso de citologia em meio líquido, que sistema foi utilizado, tá? Então, como é feito o preventivo? Algumas orientações. O Papa Nicolau deve ser feito entre o 10º e o 20º dia depois do primeiro dia da menstruação. Há algumas orientações quanto ao preparo do exame, por exemplo, não ter tido relação sexual nas últimas 72 horas anteriores ao exame, não utilizar duchas de higiene íntima, não utilizar cremes ou lubrificantes vaginais. O exame de Papa Nicolau normalmente é indolor, como eu disse, a não ser que você, ao usar o colposcópio, o médico observe que é necessário fazer uma biópsia e aí sim você vai sentir um pouquinho de desconforto, né? Os instrumentos para coleta do exame, dentro do contexto que nós estamos discutindo aí, essa citopatologia, né, ginecológica, mais precisamente de colo de útero. Então nós vamos usar a espátula de Aires para fazer o quê? Para fazer a coleta na ectocervice e a escovinha cervical para fazer a coleta na endocervice, tá? Então, a busca pela espátula de Aires é coletar na endocervice e observar esse epitélio escamoso estratificado não queratinizado, e a escova cervical, ou seja, vai coletar no endocervice, observando o epitélio colunar simples. Para isso, vai precisar fazer um uso de um espéculo vaginal, o porta-lâminas, no caso, para que você faça daquela, está sendo colhido do método tradicional, e a lâmina, né, onde você vai fazer a disposição do material coletado. Aqui um modelo do lado esquerdo para os senhores observarem essa espátula de Aire, como é que você vai fazer a coleta, não é? E também do lado direito mostrando como é que você vai fazer a disposição da amostra, da mesma maneira aqui, mostrando a coleta da endocervice e, consequentemente, a disposição da amostra, e a coleta da ectocervice, fazendo o preenchimento de uma parte da lâmina para que o especialista lá na frente possa observar e trazer o resultado. Bem, quando nós falamos de coleta, podemos fazer a coleta tradicional ou a citologia em base líquida. Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa amostra, vai coletar a amostra, a princípio, virtualmente 100% das células são coletadas no frasco, você vai colocar o produto no frasco, você está vendo no item 2, as células são imediatamente preservadas e enviadas ao laboratório, né? Você não fixou numa lâmina, isso vai ser feito lá no laboratório. Lá no laboratório eles vão processar essas lâminas e vão fazer um esfregaço. Na realidade, no método tradicional, você tá entendendo onde você está olhando. Eu estou olhando uma parte da lâmina tem material coletado da ectocervice, uma parte da lâmina da endocervice. Aqui, a princípio, vai fazer a coloração, mas você vai ver disperso material do epitélio escamoso estratificado não queratinizado e do epitélio colunar simples, a princípio disposto. A coloração vai nos permitir observar a célula em particular, né? Porque esta coloração do Papa Nicolau, os senhores já vão ver, vai evidenciar as células, dependendo do local onde ela está. É célula basal, parabasal, intermediária, vai corar citoplasma de azul, célula superficial, célula escamoso, vai corar citoplasma de rosa. Então, os senhores já vão ver aqui comigo dentro desse contexto. Avaliação pré-analítica, né? Então, antes de você olhar a lâmina, a amostra pode ser rejeitada pelo quê? Ausência de erro de identificação da lâmina do frasco, identificação da lâmina do frasco não coincidente com a do formulário, a lâmina pode vir danificada ou ausente, causas alheias ao laboratório, outras causas você vai especificar isso na análise pré-analítica. Também você vai observar a adequabilidade da amostra, se ela veio satisfatória, insatisfatória para avaliação oncótica, devido ao quê? O material acelular ou hipercelular ocupa uma parte do esfregaço, isso impede você de soltar o lado. Ou a leitura está prejudicada, porque uma grande parte do esfregaço, por presença do quê? Tem sangue, tem piócitos, né, que são os nossos leucócitos dos mais diferenciados, podem estar presentes ali, né, por exemplo, os polimorfonucleares, então piócitos, né, artefatos de secamento, contaminantes externos, intensa superposição celular ou outros. Então, de alguma maneira, a amostra ela está inadequada, você vai expressar o porquê
desse entendimento, né? Ainda se discute muito esse sistema binário, a amostra ou é satisfatória ou é insatisfatória, não tem um meio termo a princípio, né? Então a questão da adequabilidade da amostra vem ao longo do tempo, suscitando inúmeros questionamentos e modificações, comprovando ser essa uma matéria conflitante e de difícil conceituação que é plenamente aceitável. A disposição em um sistema binário, satisfatória e insatisfatória, melhor caracteriza a definição da visão microscópica da colheita. No atual sistema de Bethesda, a adequabilidade da amostra também será colocada nesses dois parâmetros, ou satisfatório ou insatisfatório, não tem um meio termo, né? Diagnóstico descritivo. Quando você vai fazer o diagnóstico descritivo, você vai pontuar alguns itens, por exemplo, dentro dos limites da normalidade do material examinado, alterações celulares benignas, atipias celulares. Ainda dentro desse raciocínio, se houverem alterações celulares benignas, o senhor pode dispor nos seus comentários que há uma inflamação, a princípio é um tecido de reparação, metaplasia escamosa imatura, atrofia com inflamação, radiação ou outras, e o senhor vai especificar, né? Atipias celulares. Dentro desse contexto da atipias celulares, nós podemos ter atipias nas células escamosas, nas células glandulares ou de origem definida. Quando essas células atípicas de significado indeterminado a nível de escamosa, o senhor vai pontuar, o senhor vai descrever, possivelmente não neoplásicas, não se pode afastar lesão intraepitelial de alto grau. Quando for em células glandulares, possivelmente não neoplásicas, não se pode afastar lesão intraepitelial de alto grau, e de origem definida, possivelmente não neoplásicas, não se pode afastar lesão intraepitelial de alto grau. Bem, quando essa alteração for em células escamosas, lesão intraepitelial de baixo grau, compreendendo efeito citopático pelo HPV e neoplasia intraepitelial cervical grau 1, lesão intraepitelial de alto grau, não de baixo, de alto grau, compreendendo neoplasias intraepiteliais cervicais graus 2 e 3, e lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão, ou seja, passou membrana basal, vai ganhar tecido conjuntivo, carcinoma epidermoide invasor. Quando acontecer isso em células glandulares, o adenocarcinoma in situ, né? Ou adenocarcinoma invasor, cervical, endometrial, sem outras explicações, tá? Também o que pode acontecer? Nós podemos ter a presença da microbiologia, de bactérias, fungos, né? No caso vírus também, lactobacillus sp, bacilos, né? Sugestivos de Gardnerella, de mobiluncos, cocos, cândida, tricomonas, sugestivo de clamídia, actinomycetes, e aí o senhor vai descrever a microbiologia observada. Bem, eu fiz o Papa Nicolau, eu vi algum tipo de alteração, mas é uma alteração leve. Aqui tem um organograma, um cronograma para o senhor seguir, né? A senhora seguir. Repetir a citologia em 6 meses. Se for negativa, vai repetir citologia em 6 meses novamente. Sendo negativa, volta para o processo de rotina anual. Se for positiva, né? Repetir em 6 meses. Foi positiva, sugestão de lesão igual ou mais grave, repetir citologia em 6 meses, após rotina após 2 citologias consecutivas negativas, né? Se for negativo. Agora, se repetir em 6 meses. Então, fez o Papa Nicolau, observou a alteração, pediu para repetir em 6 meses, deu positiva, sugestiva de lesão igual ou mais grave ao que tinha visto no primeiro exame. Você vai pedir a colposcopia, né? Que é aquele, como eu disse já, a observação com uma lente de aumento, sem lesão, e pode ser feito aqueles testes de Schiller, ácido acético, né? Sem lesão, repetir a citologia em 6 meses, a rotina após 2 citologias consecutivas negativas, né? Fez, deu negativo, volta para a rotina. Colposcopia com lesão, vai pedir o anátomo patológico, a biópsia, e daí vão ser feitas as recomendações, aqui da mesma maneira, só que aqui já com a colposcopia, com lesão e sem lesão, com lesão, biópsia, recomendação específica, sem lesão, a possibilidade de revisão da lâmina, existe a possibilidade? Então, é possível e altera o laudo. Então, fez o Papa Nicolau, certo? A hora que vai fazer a colposcopia, não viu nada, certo? É possível rever o laudo? Não, não é possível, certo?
Não é possível. Possível, mas não altera o laudo ou impossível, certo? Repetir a citologia, colposcopia em 6 meses, e aí vai dando a sequência, né? Após duas citologias consecutivas negativas, volta para a rotina anual. Citologia sugestiva de lesão ou baixo grau ou menos grave, a conduta específica. Citologia sugestiva de lesão igual ou mais grave, métodos excisionais, no caso, vai tentar tirar a lesão, né? Mas, assim, sempre entendendo que vai tentar tirar a lesão até uma determinada intensidade, porque você tem NIC 2, NIC 3, o que é que vai acontecer? Você vai ter que mandar para um oncologista daí, né? Você não vai simplesmente retirar a lesão, porque principalmente o NIC 3 pode ser invasivo já, né? Pode virar metástase, você não tem o direito de fazer o quê? De manter aquele paciente ali, sendo que esse câncer, essa neoplasia, na realidade, pode ter passado membrana basal, a princípio se está sugestivo, e ter invadido outros órgãos, né? Aqui a coloração de Papa Nicolau, ela é até um tanto complexo, né? Então você vai colocar o produto em diversos itens, para quê? Para que você possa evidenciar, visualizar, por exemplo, núcleo, citoplasma, a modelagem da célula, o formato da célula, certo? E dentro desse contexto trazer o diagnóstico. Então ele utiliza-se de vários reagentes, o etanol a 80%, 70%, 50%. Então 10 imersões em cada um, depois água destilada 1 minuto, hematoxilina de Harris de 1 a 3 minutos, água destilada de novo 1 minuto, diferenciação em ácido clorídrico a 0 a 25, 6 imersões, depois você vai água corrente, né? Para o azulamento 6 minutos, etanol 10 imersões, o orange você vai colocar 2 minutos, o etanol 95, 2 minutos, 3 lavagens, 10 imersões, cada uma, né? E aí você sucessivamente vai observando. Aqui eu coloquei uma nova ideia para vocês, vai até o item 20, né? Então, olha lá, álcool etílico absoluto, 10 imersões. Item 2, álcool etílico, 95%, 10 imersões. Álcool etílico, 70%, 10 imersões. E assim, sucessivamente, é feito a coloração do Papa Nicolau, né? E aí o que é que você vai observar? Células superficiais, lembra que nós falamos que nós temos células basais, parabasais, intermediárias, superficiais, escamosas, anucleadas na ectocervix, por exemplo, né? Então, as células superficiais, certo? Nós vamos observar, ela vai ficar que cor? O citoplasma vai ficar rosa e o núcleo picnótico escuro, né? A cromatina fica mais condensada. Células intermediárias e mais profundas, basais e parabasais, que cor que você vai ver o citoplasma? Azulado, núcleo rosa. Células glandulares, as células vão ficar arredondadas com citoplasma azul e núcleo rosa. As hemácias vão se corar em vermelho. Os polimorfonucleares, azuis com núcleo visível. Flora normal, bacilo e coco fica azul e roxo, certo? Então é dentro desse contexto que você vai observar. Essa lâmina nós já vimos aqui, é só para mais uma vez lá no início. Eu retomei ela aqui para os senhores observarem a evolução das células, né? O tamanho e a relação núcleo-citoplasma vão se alterando até chegar nas células escamosas anucleadas. E aqui a nossa última lâmina, na realidade. Na próxima aula nós vamos seguir daí só observando laudos, né? Algumas lâminas com laudos, mas eu quero encerrar essa aula que os senhores observem aqui na lâmina que está descrito com o número 4, amostra cervical, certo? Citologia de meio líquido, você lembra que tem o meio tradicional e o meio líquido, então a citologia de meio líquido, certo? Um aumento de 400 vezes, nós estamos observando células escamosas, certo? Escamosas parabasais, então vocês lembram lá, parabasal, né? Basal, parabasal intermediário, né? Ela vai ficar azulada, né? Células escamosas parabasais arredondadas, como aponta a seta, tá? Ao lado de células intermediárias poligonais, o citoplasma dessas células cora habitualmente em azul ou verde. Embaixo, na lâmina que está com o número 6, amostra cérvico-vaginal, citologia de meio líquido, Papa Nicolau, só com aumento menor de 100 vezes. Células superficiais e intermediárias, certo? Superficiais e intermediárias. Quando você fala de superficial, né? Você vai ver ela em rosa, a intermediária o senhor já vai ver em azul, né? Observar o núcleo picnótico, cromatina condensada, né? Observar o núcleo, as células superficiais.
das células superficiais. Então, o núcleo é mais condensado, picnótico, a cromatina está condensada, na realidade, né? As células intermediárias exibem núcleo vesicular, tá? Na imagem de número 5, do lado direito em cima, esfregar cérvico vaginal do Papa Nicolau, aumento maior, 400 vezes, células parabasais, algumas revelando alterações degenerativas, tais como vascularização, tem ali na seta, tem duas fotos com seta, uma com uma setinha e outra com duas, né? Vascularização citoplasmática, na que está com uma seta, e picnose nuclear na seta dupla, certo? Então você está vendo o núcleo cromatina mais condensada, né? O predomínio de células escamosas parabasais indica deficiência do quê? De estrógeno. Na figura número 7, o esfregaço cérvico-vaginal do Papa Nicolau, 400 vezes, já é um esfregaço, não é coleta em meio líquido aqui, né? Células escamosas anucleadas, então, aquela camada superior já, né? Observa a sombra dos núcleos que foram perdidos. Você está observando ali na seta, só tem a sombra do núcleo, né? E aqui é uma forma inicial da gente começar essa nossa visualização da interpretação dos exames da colpocitopatologia. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.